Chegando aqui para falar mais umas abobrinhas sobre Argentina 2, Áustria 0. Se é dia de Argentina, é dia de Lionel Messi na Copa do Mundo. E se é dia de Lionel Messi na Copa do Mundo, é dia de recorde. Messi fez 2 gols aí na vitória, os 2 gols da Argentina. Agora se isolou na artilharia da história das Copas do Mundo, né? São 18 gols para ele. E entrou em um outro recorde um pouco mais infeliz. Primeiro jogador a perder pênalti em 3 Copas diferentes. Mas parece que isso foi feito até para que o recorde não fosse quebrado de vez com um pênalti, e depois poderiam ficar falando que é duvidoso, não sei o que, não. Quebrou o recorde no melhor estilo Messi, né? Aquela bola jogadinha para trás e a chapada de esquerda de primeira no contrapé do goleiro. Mais uma partidaça do Messi, uma partida boa da Argentina contra um adversário mais difícil. Teve o controle do jogo praticamente durante todo o tempo e botou em prova aí, né, um pouco o meio-campo da Argentina. Acho que a Áustria tinha um estilo de jogo que poderia complicar um pouco mais a Argentina. A Áustria tem um estilo mais de pressão e sair no contra-ataque, pressão na saída de bola e armar o contra-ataque rápido. E a Argentina, como ela joga muito por dentro, a Áustria, numa roubada de bola dessa, numa pressão, poderia encaixar algum contra-ataque, pegar a defesa da Argentina aberta, desprevenida. Mas a Argentina cuida muito bem da bola. Enzo Fernandes, McAllister, De Paul, Messi, claro, Almada, Licha, Cuti Romero, todos eles estão sempre cuidando muito bem da bola, tentando passes arriscados, mas sabendo se posicionar para impedir que isso se efetive num contra-ataque um pouco mais perigoso. Então, mais uma boa partida da Argentina. Acho que essa um pouco menos encantadora que a outra, também pelo nível do adversário. Mais uma grande partida, né? Vou começar a falar aqui, né? A gente pode ver aqui, primeiramente, pelo gráfico aqui de momento, né? Que a Argentina não chegou a ter aquele amassa, aquele domínio, mas o início do jogo foi muito favorável para a Argentina. Teve um pênalti ali perdido logo aos 3 minutos, numa enfiada do Almada para o Lautaro Martinez. Depois a Áustria começou a conseguir roubar mais bolas e ocupar mais o campo de ataque. E aí depois a Argentina começou a equilibrar de novo o jogo, saiu um pouco mais para o jogo e achou o gol do Messi, né? Que um pouco depois do pênalti teve um pouco antes do gol, talvez, uma boa chance perdida pelo Messi, que ele sai cara a cara com o goleiro. E, e é isso, né? A Áustria acho que esbarrou principalmente na sua falta de qualidade, principalmente em homens que desequilibrassem na ponta, mais especificamente, né? A gente tem aqui o Sabitzer jogando aberto, que é um bom jogador, mas é um cara muito mais de armação, de chute, um cara muito voluntarioso que consegue entregar em vários papéis, mas na ponta ele não tem aquele drible desequilibrante ou algo do tipo, assim como o Smith não tem, não é um cara que vai chegar e vai ganhar um duelo e vai criar uma grande chance de gol. O Gregori, Gregori, Gregori Tist, é, chamar de Gregor, numa noite que participou pouco e quando participou, participou mal. Se a gente for ver o Sabitzer aqui, ele jogando aqui muito pela direita, muito pela esquerda, quer dizer, é, ele vai fazer um bom papel, mas não vai ser um cara decisivo do jeito que ele pode ser se ele estivesse jogando um pouco mais por dentro, se estivesse jogando aqui como um camisa 8 num 4-3-3, ou se estivesse até jogando aqui de camisa 10 um pouco mais centralizado. Talvez ele fosse um pouco mais eficiente, né? Tem aqui 3 finalizações, foi o principal jogador do time. O Alaba agora jogando na zaga, né? Já que desde do meio da passagem dele pelo Bayern de Munique, ele joga na zaga. Teve uma época na seleção que ele chegou, né? Quando ele ainda era lateral, que ele jogava pelo meio e avançava um pouco mais e representava um pouco de ameaça na criação, no chute de média distância. Então, então foi uma partida da Áustria de muito esforço, né? Muita pressão, mas que faltou um pouco mais de inspiração para vencer os jogadores da Argentina. Precisava um pouco mais de drible, um pouco mais de, de inspiração, né? Podemos dizer assim. Então, então acho que isso deixou a desejar, né? O Rangnick conseguiu jogar naquele estilo que ele joga, de pressão, marcação alta. O Arnautovic entrou ali com 20 minutos do segundo tempo e não conseguiu melhorar tanto as coisas em relação ao Gregor, né? Tá um pouco mais velho, tá um pouco mais lento, um pouco mais pesado, né? Mas aquele Arnautovic de antes conseguia partir pelos lados, por dentro, finalizava bastante. O Chukwuemeka poderia ter entrado de repente um pouco antes, porque é um cara de drible, é um cara que poderia tentar algo diferente e entrou faltando 5 minutos, mais os acréscimos. Então foi uma boa partida da Áustria, ela conseguiu dificultar bastante a vida da Argentina em alguns momentos.
mas que no fim o talento vence, né. Mais uma vez a gente vai ficar pensando naquilo: "Ah, a Argentina joga para o Messi, a Argentina joga para o Messi", e existe um motivo para jogar para o Messi, né. Acho que essa partida do Lautaro, foi um pouco melhor que a outra, participou mais ativamente, de novo não chutou para o gol, mas conseguiu participar um pouco mais, ele sofre o pênalti, consegue vencer algumas disputas, abrir alguns espaços, então foi uma partida um pouco melhor dele. Do Almada também achei uma partida um pouco melhor, um pouco mais envolvido no jogo, participando mais da armação, acho que ele foi mais requisitado hoje, nesse jogo. A zaga muito bem, tanto na saída de bola quanto nos duelos individuais, na marcação, evitando que a Áustria conseguisse, que o Gregor conseguisse fazer o pivô e trouxesse a Áustria para frente. McAllister bem, o De Paul um pouco abaixo da outra partida, que ele tinha jogado muito bem, tinha conseguido bons passes, tinha conseguido avançar bem, pela direita. E no fim, acaba sendo resumido em Lionel Messi, né, para quem tinha dúvidas de como ele chegaria na Copa, de qual seria o nível físico dele, quanto ele ia estar com aquele tesão de fazer as coisas, de lutar. É mais uma partida que ele domina completamente, ele perde o pênalti, ele perde mais um gol ali, uma boa chance, faz 2 gols, eh, é responsável por 7 das 12 finalizações da Argentina no jogo, na passada já tinha sido responsável por 6 das 10, ou seja, tudo passa por Lionel Messi, né, ele arma jogadas, ele abre espaço, ele tem corrido bastante, a gente viu hoje ele roubando a bola no campo de ataque ali por volta dos 47, 48 do segundo tempo, ou seja, ele está querendo, ele poderia ter de repente saído para ser poupado, para o time se fechar, não saiu, ficou lá na frente e conseguiu o gol para fechar o placar, né, ali já no fim dos acréscimos. Se a gente for ver aqui o mapa de calor do Messi circulando muito pelo meio, claro que ele sempre ocupa um pouco mais à direita do que à esquerda, porque ele é canhoto, então ele partindo aqui para dentro para finalizar, para armar a jogada, para achar um passe, fica mais confortável para ele, mas aqui é onde ele é perigoso, onde ele tem recebido a bola, recebe aqui, rapidamente acha um passe, recebe, arranca e chuta, recebe aqui na área para finalizar. Então o Messi que acho que cada vez menos, deixa dúvidas, né, do nível dele, de quem é o melhor jogador da Copa, que fez 7 finalizações, 4 finalizações no gol, 71 ações com a bola, ou seja, participando muito, 3 de 4 dribles certos, 4 faltas sofridas, eh, progressão 150 metros, então é um Messi muito completo, 2 grandes chances criadas, ou seja, é um Messi que parece que é um Messi tão bom quanto o de 4 anos atrás, tão bom quanto o de 8 anos atrás, vencendo 9 dos 15 duelos, 5 recuperações de bola. Então, um Messi daquele de melhor do mundo, um Messi que nos dá orgulho e nos faz parar e pensar assim: "Caraca, que sorte temos de ainda estar vendo o melhor jogador que nós vimos aí, né, o melhor jogador nos últimos 50 anos, desde o Pelé, a jogar ainda, que com 38 anos ele consiga continuar dando esse espetáculo. Poderia já ter parado aos 33, aos 34, poderia ter parado quando venceu a última Copa, já não tinha mais nada a provar, já tinha conquistado tudo. E ele vai para os Estados Unidos, todo mundo questionando ali a forma física dele, a vontade dele, ele vem para uma Copa e os 2 primeiros jogos faz o que está fazendo, né, 5 gols da Argentina, 5 gols do Messi, 22 finalizações da Argentina, 13 finalizações do Messi. Né, só resta agradecer e admirar essa reta final do Messi, né, da carreira, essa reta final de Copa do Mundo e tudo mais, né. E aí aqui, né, ver que a Argentina não finalizou tanto, foram 2 finalizações no primeiro tempo, foram 3 finalizações só. A gente vê aqui que são finalizações todas de dentro da área, né, ou tem uma aqui de longe, aí tem uma aqui mais na entrada da área, mas todas as outras são de dentro da área, porque quando chegam normalmente de pé em pé, não se afamam com a bola no pé. É é muito raro, né, você ver o jogador da Argentina perder o controle e sair chutando a bola de qualquer lugar. Pelo contrário, provavelmente vai ser o Messi que vai chutar, no máximo o McAllister, e senão eles vão tocar de pé em pé até chegar aqui na área para finalizar, porque são 12 finalizações num jogo que teve 54% de posse de bola, mas que criou ótimas chances. Eh, e aí foi isso, né, vamos falar aqui um pouquinho mais do jogo. A Argentina conseguiu se livrar bem dos encaixes individuais da Áustria, ver aqui que a Áustria não conseguiu gerar grandes chances de gol, a maioria foi aqui da bola aérea. Né, a gente vai ver aqui o Wimmer, aos 93, o Gregor, que foi de cabeça também, o Warner, de cabeça. As outras 3 mais de longe são do Sabitzer, né, uma de falta. Então, conseguiram atacar com qualidade, criar chances de gols, ameaçar a Áustria, incomodar a Áustria. Quando foram incomodados, conseguiram resistir bem.
a pressão da Áustria, quando a Áustria tinha a posse de bola, a Argentina não tinha vergonha, né, como dizem às vezes, de não ter a bola, de deixar a bola com a Áustria e saber fechar os espaços, porque sabia que se saísse no contra-ataque ia ameaçar. Então, a Áustria jogou bem no estilo Ralf Rangnick, deixou alguns espaços nas costas algumas vezes, a Argentina pecou em algumas oportunidades de ser um pouco mais caprichosa ali, né, na transição para o ataque, mas fez uma partida convincente, né, mais uma vitória que deixa pouca margem para dúvidas, porque não chegaram a ser ameaçados hora nenhuma, o jogo ficou ali 1-0, claro, pelo segundo tempo todo, mas o Dibu fez, acho que uma ou duas defesas, né, deixa eu ver aqui, fez uma defesa que foi se eu não me engano foi nessa falta do Sabitzer, e depois teve uma cabeçada aqui que foi próxima, mas só isso, né, a Argentina teve o pênalti perdido, teve uma outra do Messi que ele sai cara a cara e acaba se enrolando na hora do drible, tem uma com o Nico Gonzalez que ele acaba perdendo, tem mais uma com o Messi que ele chuta, o goleiro desvia. Então as qualidades das finalizações da Argentina ali foram muito boas, né. As substituições da Argentina, o Julián Álvares entrou no lugar do Almada, ali para jogar, entrou mesmo, né, entrou o Nico Gonzalez e o Julián Álvares no lugar do Almada e do Lautaro Martínez. Obviamente o Julián Álvares estava jogando mais no lugar do Lautaro e o Gonzalez no lugar do Almada, aqui pela esquerda, né. Achei que o Gonzalez jogou melhor do que o Julián Álvares. Não sei se jogou melhor que o Almada, é um cenário diferente, um pouco mais de espaço para correr, mas ele conseguiu ali algumas vezes fazer algumas boas jogadas. O Álvares, eu acho que dessa vez não entrou melhor que o Lautaro Martínez, acho que tinha uma expectativa de o Julián Álvares ser titular, mas ele começou no banco de novo, entrou e acho que dessa vez não entrou tão bem, né. No final do jogo recebeu a bola do Messi, podia ter feito o gol para fazer o 2-0, acaba perdendo uma chance ali que era clara, ficou 30 minutos em campo, né, um pouco mais de 30 minutos, contar os acréscimos, e participou pouco do jogo, para o estilo de jogo que ele tem, né, de associação, de marcação, de se aproximar, de também aproveitar os lançamentos longos, os espaços para fazer o facão. Então, foi uma partida bem, bem discreta do Julián Álvares, que tinha um jogo ali a seu favor que permitia que jogasse bem. O Tagliafico entrou no lugar do Medina, o Paredes voltou para jogar no lugar do Depou, que não tinha jogado o primeiro jogo, o Paredes, entrou ali no finalzinho, e acaba sendo importante na medida que ele que faz o bloqueio para sair o segundo gol da Argentina, a bola sobra para o Messi, depois ele que vai lá, pega o rebote, toca para o Messi, para o Messi fazer o gol. O Otamendi também jogou, voltando ao time, jogou bem ali, não comprometeu, importante na bola aérea. E aí separei aqui alguns momentos do jogo, né, não posso passar os lances, porque senão tá no strike da FIFA, mas pegando aqui o estilo de jogo da Argentina, né, o passe veio daqui para receber aqui no meio, você vê que eles não têm medo hoje em dia muitos times jogam com ponta o tempo todo, a bola vai rodar para chegar no ponta, para o ponta aí num duelo individual conseguir o drible, e aí chegar na linha de fundo e tentar um cruzamento ou cortar para o meio e chutar, e a Argentina não tem isso, né, é um time que joga muito com os meio-campistas, joga muito aqui pela essa área central do campo, né, é um time que está jogando muito por aqui para atacar por esse corredor central, usa pouco essas áreas aqui, porque não tem jogadores assim, então o Scaloni escala o time da forma que melhor se encaixa para os jogadores. O Almada joga na esquerda, mas todo mundo sabe que o Almada é um jogador ali que de repente fica mais próximo de um 10 do que de um ponta a ponta, né? Então ele está aqui, ele não está nem tão colado à linha lateral, porque você vê o próprio Sabitzer parece estar um pouco mais aberto, e o Sabitzer, que é um cara acostumado a jogar por dentro, ele joga aqui com mapa de calor muito mais para lateral do que o Almada, que você vê que circula muito mais aqui pelo meio, chegando na área. O Sabitzer veio aqui um pouco mais só, né? E o Depou é a mesma coisa, o Depou ainda cai um pouco mais pela direita, porque ele é destro jogando na direita, então ele fica assim, mas é um cara que aparece muito também para construir por dentro. Assim como o McAllister está sempre movimentando aqui por dentro, ele é um cara importante. Ele tem um chute bom, tem pegada. Enzo Fernandes dessa vez jogou, achei até que ele chegou um pouco mais na frente, chegou a dar, acho que um ou dois chutes, deixa eu ver aqui, duas finalizações. Achei que ele chegou um pouco mais à área, estava um pouco mais à vontade, né? Eu acho que o jogo de hoje também pediu um pouco mais de opção à frente para se associar com o Messi. E o Enzo Fernandes acho que foi muito bem nisso. Mais um cara que joga aqui por dentro. Então você chega aqui nesse corredor central, você vai ter os laterais abertos e vai ter o corredor central aqui sempre com muitas opções de passe, o que não deixa de ser um risco, né? A gente vê aqui a Argentina
construindo por dentro, se não me engano esse passe veio daqui para cá, ou seja, esse cara que passa no meio de 2, já com o jogador vindo aqui na pressão, né, se rouba a bola aqui, já tem 3 para partir, a zaga aqui está um pouco exposta, totalmente fora de linha, né, e também acho que era muito o que a Áustria queria, e o que a Áustria não conseguiu, porque é mérito da Argentina. Essa bola aqui, ele recebe, já toca rápido no meio para o Messi recebe, toca no Lautaro, o Lautaro divide ali com o zagueiro, acaba tocando para o Messi, que sai na cara do gol, e aí ele se enrola ali com a bola na hora do drible e acaba não fazendo gol. Aqui, a jogada do primeiro gol, que é uma transição rápida, ou seja, a gente não tem vários jeitos de jogar, se tiver que fazer uma transição rápida, virando a bola aqui da direita lá para a esquerda, os jogadores vão fazer esse movimento rápido, todo mundo muito coordenado, uma coisa muito de um time bem treinado, que é aquilo que a gente sente falta no Brasil. A gente pensasse jogada aqui no Brasil, o Vini Júnior estaria lá, ou sei lá, alguém estaria levando aqui a bola para Paquetá, o Douglas Santos estaria aqui, no máximo teria o Matheus Cunha aqui e um jogador aqui, o resto estaria tudo lá atrás, ficando para trás, né? A gente vê aqui 3 atacando, só tem um cara aqui mais pela esquerda, né? Se a gente traçar aqui uma linha da bola para a esquerda, são 3 contra 1. Aqui por dentro você vai dizer que são 3 contra 1 também, mas a bola tá lá, e esse cara ainda tá vindo aqui, esse cara tá vindo aqui, esse cara vai correr. Então tá todo mundo correndo na jogada que vai originar o primeiro gol. E aí no fim é isso. Os jogadores correm para trás, como tem que ser, mas os jogadores da Argentina estão vindo de frente, sabem ocupar espaço, bem treinado, jogada manjada de Messi, que ele fez inúmeras vezes na carreira. O Medina toca para trás, o Almada deixa, todo aquele estilo de entrosamento, né? O Medina chega aqui, acho que não é nem entrosamento mais, né? Acho que quando o Medina chegou aqui, todo mundo sabia para onde ele ia tocar e para onde o Messi ia estar. Se ele não toca aqui, ele cruza aqui, faz qualquer outra coisa que não seja tocar essa bola aqui, acho que todo mundo sabe que seria um erro, porque todo mundo sabe que o Messi estaria aqui. E quando a bola passa pela Almada, acredito que todo mundo deve ter falado assim: deixa, deixa. E o Almada sabe que ele tinha que deixar, porque ele sabe que o Messi está ali. A gente vê aqui um espaço completamente vazio na área da Áustria, a Argentina aqui com 4 jogadores dentro da área, o Medina lá na linha de fundo, o Depou chegando. Então, um time que também que consegue controlar a bola e constrói o ataque por dentro, com cadência, trocando passes, e de repente acelera a bola muito rápido, né? A bola está ali, Enzo, McAllister, Depou, Licha, Almada, não sei o que, de repente a bola cai no Messi, puf, acha um espaço, dá um drible, a defesa se abre, alguém tem que saltar para cobrir o Messi, e aí surge o espaço. Nisso que surge o espaço, a defesa está aberta, os jogadores da Argentina sabem muito bem o que fazer com esse espaço, né? Acho que é um time muito, muito atlético também no seu jeito de jogar. Consegue se adaptar bem aos diversos momentos do jogo sem se descontrolar, sem perder, sem perder o horizonte, né? De onde deve ir, para onde deve caminhar. Aqui o lance do segundo gol, uma rebatida que sobra para o Messi, né? A gente vê que, porra, 93 minutos, 48 do segundo tempo, e a bola sobra aqui para o Messi. E aí você pensa, pô, o Messi com 38 anos, o Messi já não é rápido, né? Não é mais aquele jogador de velocidade há muito tempo. Parece que um cenário em que talvez ele vá perder a bola. A gente já viu os jogadores pegarem num cenário assim, quererem proteger, sofrer falta, cavar falta, mas com o Messi não tem isso, né? Ele abre a jogada, consegue o drible, dá tempo dos jogadores chegarem, o Álvares recebe essa bola aqui cara a cara. Se é o Lautaro Martinez, talvez recebesse mais reclamação por ter perdido um gol tão fácil desse. Acho que começa com um domínio um pouco ruim, a finalização também sai ruim, mas você vê que o Messi abriu lá a jogada, ele continua correndo, um jogador de repente mais cansado, mais morto, está vendo o Julián Álvares nessa situação, talvez não acompanhe a jogada, até o Paredes acho que dá uma certa desacelerada, os zagueiros correndo no desespero, mas você vê que o Messi continua lá, e no fim a jogada termina com o Messi aqui, né? Ou seja, 48 segundo tempo, 38 anos, campeão de tudo, estava lá para pegar sobra, parte em velocidade, toma a decisão certa, cansado, dá o drible, acerta o passe também. Então é isso, né? Resta agradecer pela oportunidade que a gente está tendo de ver o Messi em campo mais uma vez, e que aí você pensa, pô, 38 anos, vai ter Argentina e Jordânia, vai ser uma pena se ele for poupado, ainda que a Argentina já esteja classificada, já seja a líder do grupo. Obviamente vai ficar aquele, aliás, não vai ser líder se perder para a Jordânia e a Jordânia ganhar da Argélia. Mas você fica assim, pô, tomara que ele jogue, tomara que ele faça mais gols, tomara que ele quebre mais recordes. Acho que esse é o sentimento de todo fã de futebol. E é isso, né? Acho que mais um jogo bom da Argentina, um jogo convincente, que mostra que está preparada para diversos
cenários. Contra a Argélia, que defendeu um pouco mais, conseguiram achar as oportunidades. Contra a Áustria, que joga com pressão, joga forte no contra-ataque, consegue subir a pressão, também conseguiu mostrar boas opções de jogo. Litia Martinez, que é um cara muito importante na saída de bola, um cara que consegue dar um drible, consegue proteger, consegue esconder o passe, né, que falam, que é não mostrar para onde essa bola vai, e muitas vezes consegue esse passe pelo meio para achar alguém. Então, se a gente vê aqui, né, o Litia, como ele é importante na distribuição, ele tenta a bola longa, ele tenta muito passe aqui por dentro, né, a gente vai ver muitas vezes o zagueiro dando esse passe aqui, lateral, lateral e lateral, que é um passe mais fácil, mais tranquilo, com menos chance de errar. O Romero também vai tentar bastante passe por dentro. Então é a Argentina com um jeito bem claro de jogar. Acho que esse jogo contra a Áustria, aqui o Romero já dá poucos passes mais por dentro, porque o Licha é mais construtor. Você vê que ele dá muito passe lateral, muito passe para o ponto, que é onde tem menos pressão. Então essa construção acaba ficando muito mais com o Licha, ainda que o Romero tenha qualidade para fazer isso. E o Licha, né, muitas pessoas falam da altura dele, mas é um cara que duelos pelo alto ganhou 3 de 4, num time que é forte fisicamente, como o da Áustria. Então é isso, né, um time que gosta da bola, gosta de cuidar bem, cuida bem. Particularmente eu gosto muito do Lisandro Martinez, acho até que às vezes ele poderia ser testado como volante, como primeiro volante, porque ele tem qualidade para sair com passe. Se a gente vê aqui, se a gente comparar, né, esses passes da de algumas seleções, você vê que é muito passe aqui pelo meio, muito passe que em tese seria arriscado, mas que os jogadores da Argentina não têm medo de dar, de errar. Então, nesse mundo hoje em dia, né, que a gente vê um mundo muito de pontas, né? A bola, você fica rodando a bola, até a bola chegar no ponto, para o ponta partir para o mano a mano e tentar ganhar um duelo com o lateral e ganhar esse joguinho da Argentina de troca de passes, troca passe, de repente acelera. Quando vem alguém dar o bote, salta a pressão, abre o espaço, eles conseguem aproveitar bem. Então, é um time que mostrou aí que está preparado, que mais uma vez vai brigar para chegar longe na Copa do Mundo. Talvez tenha um confronto já difícil no 16 avos, pode ser Uruguai, pode ser Espanha. Acho que no momento está sendo no momento está sendo Uruguai, que está em segundo, mas pode ser também Cabo Verde, pode ser Arábia Saudita. Então a questão é que pode ser quem seja, né? Acho que a preocupação vai ser a Argentina, né? A preocupação não vai ser da Argentina em pegar um adversário muito forte, mas com a Argentina. Seria um duelo muito interessante ver essa Argentina contra a Espanha, porque são dois times que gostam de ter a bola, né? Mas a Argentina consegue abrir um pouco mais mão da bola do que a Espanha. A Espanha já é um pouco mais resistente a mudar seu estilo de jogo, mas dois times que têm meio campos muito fortes. Então é isso, né? Mais um dia de show de Lionel Messi. Agradeço, fico feliz por ter visto esse show. E é isso. Valeu. Essas foram as abobrinhas aí sobre Argentina 2, Áustria 0 e Messi recordista de gols em Copa do Mundo.